Boa tarde, turma. Hoje eu vou falar sobre mais alguns crimes de trânsito. Eu dividi eles em três partes. Ontem eu falei dos crimes culposos e um pouco dos dolosos, e hoje eu vou fazer a segunda parte dos crimes dolosos e na terceira parte a restante dos outros crimes dolosos, que no total dá de 11 crimes, né? Sendo que dois culposos e 9 dolosos. Então eu vou fazer a segunda parte. Eu vou falar do artigo 308, o 309 e o 310. É bem tranquilo e fácil. Lá no artigo 308, turma, vai falar do crime de racha. O crime de racha, ele é um dos crimes mais graves que tem no Código de Trânsito brasileiro. Ele é conhecido como crime de competição esportiva na via, mas especificamente ele é considerado um crime de racha. Você praticando ele no crime específico, é detenção de 6 meses a 3 anos, a multa, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação do direito de dirigir. Novamente, galera, todo crime vai ter que ter a sua pena, os seus meses, a multa e mais um atrativo a mais, que é, no caso do artigo 308, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa, mais a suspensão, proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. O que é que quer dizer isso? Se você praticar o crime de racha, dentro da situação específica do crime de racha, que é a detenção de 6 meses a 3 anos, você vai ter a sua habilitação suspensa ou proibida de se pegar a permissão ou a CNH para poder dirigir. E no artigo 308, galera, do crime de racha, existem duas situações específicas. Que no caso, se da prática do crime de racha resultar lesão corporal e as circunstâncias demonstrarem que o condutor infrator, é sempre bom falar condutor infrator, que o condutor infrator ele nem quis o resultado e nem assumiu o risco de produzir, nesse caso, se resultar lesão corporal grave no crime de trânsito do artigo 308 do crime de racha, o condutor vai ser penalizado por reclusão de 3 a 6 anos de cadeia, que no caso o condutor nunca fica preso, né? Sempre vai responder em liberdade. E vou dizer novamente, são duas situações específicas, duas situações específicas. A primeira, se da prática do crime de racha resultar lesão corporal grave, tem que ser grave, e as circunstâncias demonstrarem que o condutor infrator ele nem quis o resultado e nem assumiu o risco de produzir, se resultar lesão corporal grave, vai ser reclusão de 3 a 6 anos preso. Já na segunda situação, se da prática do crime de racha resultar a morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente nem quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, aí, nesse caso, como a gente está falando de morte, vai ser reclusão de 5 a 10 anos. Entenderam, galera? Se resultar lesão corporal grave, de 3 a 6 anos preso, do crime de racha, mas tem que resultar lesão grave. E se no caso do crime de racha resultar a morte, a pena vai ser maior, vai ser de reclusão de 5 a 10 anos. Aconteceu um caso específico há pouco tempo, galera, há um mês recentemente, não foi aqui no estado do Ceará, foi em outro estado, que o condutor estava praticando um crime de racha e no local havia uma pessoa transitando, era, se eu não me engano, era próximo à BR, e nesse caso o cara que estava praticando o racha veio a colidir com uma pessoa e matou a pessoa. Nesse caso é para ele responder por reclusão de 5 a 10 anos, começa no regime fechado, e praticamente, galera, o cara vai responder o processo em aberto, porque eu vi a situação, o rapaz morreu, o cara lá acabou com o carro e vai responder o processo em liberdade, né? Infelizmente, os crimes de trânsito, não só os crimes de trânsito, mas como os outros crimes, as penas elas não são consideradas firmes, o cara não vai responder preso, ele sempre vai ter a facilidade de responder o processo em liberdade. Mas
cada um sabe a consciência do que faz, né? E dentro do artigo 308, galera, existem as infrações e os códigos. Dentro do artigo 308 é o artigo 67, o artigo 173, disputar corrida, e o artigo 174, que é disputar competição esportiva sem a devida autorização do agente da autoridade de trânsito ou da sua autoridade de trânsito. Só relembrando novamente, a pena é de 6 meses a 3 anos específica, mais a multa, mais a suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Se desse crime de racha resultar lesão corporal grave, vai ser reclusão de 3 a 6 anos. E se resultar a morte, vai ser reclusão de 5 a 10 anos. E estão lá nos artigos 67, 173 e 174. Agora, galera, o artigo 309 e o 310, eu vou falar primeiro o 309, que o 309 embaraça muito a galera que está estudando para concurso e para quem trabalha na área, né? O artigo 309, galera, vai falar da direção não habilitada. O que é que significa direção não habilitada? É quando o condutor pega um veículo sem autorização de alguém e vai dirigir por conta própria. Isso, no caso, a gente chama de direção não habilitada, praticada no crime do artigo 309. Existe uma observação para isso, eu vou falar e você vai identificar muito fácil na hora da prova. A pena do artigo 309 ela é muito branda, galera. É de detenção de 6 meses a 1 ano. Eu acho isso um absurdo. A pessoa cometer um crime e passar só de 6 meses a 1 ano. Quer dizer, na verdade ele não fica nem preso, né? Porque existe a lei para ajudar ele. Então, assim, é detenção de 6 meses a 1 ano, mais a multa, né? Existe a situação é o seguinte, galera. Só será crime de trânsito, presta atenção, só será crime de trânsito do artigo 309 se caso o condutor infrator estiver dirigindo, gerando o perigo de dano. O que é o perigo de dano, galera? É quando o condutor infrator está dirigindo em alta velocidade e ele está arriscando a vida de outras pessoas. Ele está dirigindo sem uma atenção específica, ele quer matar alguém, ele não tem um domínio do seu veículo. Isso a gente chama de direção não habilitada. Caindo no crime gerando perigo de dano. O 309, o condutor só vai responder por crime de trânsito se ele gerar o perigo de dano. Caso não, só será infração de trânsito do artigo 62 em todos os incisos, que no caso, o artigo 62 ele é contido por 6 incisos. Mais especificamente, para ele cair no artigo 309, além dele gerar o perigo de dano, somente se ele não for habilitado e estiver dirigindo, com os exemplos que eu falei, em alta velocidade, sem ter o domínio do veículo, ele quer matar alguma pessoa e ele não tem habilitação. Nesse caso, são 6 incisos. Mas, especificamente no 309, ele só vai responder por 2 incisos, que é o artigo 162, inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 fala de dirigir o veículo sem possuir a CNH, PPD ou ACC. É infração gravíssima, penalidade multa vezes 3, mais a medida administrativa, que é a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Esse é o inciso 1. O inciso 2 é dirigir o veículo com a habilitação, a CNH, PPD ou ATC, suspensa ou cassada. É infração gravíssima, multa vezes 3, mais a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para poder levar o veículo. Isso é da situação do artigo 309, se ele gerar o perigo de dano. Agora, se ele não gera o perigo de dano, ele só vai cair no artigo 162, inciso 1 e inciso 2. Só lembrando que o artigo 162 ele tem 6 incisos. Mais especificamente no crime do 309, só vai cair o 162, inciso 1 e o inciso 2. E para finalizar, galera, o artigo 310 ele também é um pouco complicado, que a galera se confunde muito, mas é fácil de entender. O artigo 310, galera, ele vai falar da entrega indevida da habilitação. O que é isso? Da situação. Eu, Felipe, sou habilitado e o meu amigo Marcelo chega na minha residência e diz assim: Felipe, me empresta teu veículo para me sair ali.
ir na casa da minha namorada. Eu, Felipe, empresto a minha habilitação para ele. Peguei minha habilitação e dei para ele, mesmo sabendo que ele não tem habilitação. Entreguei, vai, pega lá o veículo. Pronto, eu não entreguei nem a habilitação, entreguei o veículo. A partir do momento que eu entrego o veículo ou a habilitação para ele, mesmo sabendo que ele não tem habilitação, eu vou cair no artigo 310. Que lá no artigo 310 diz: confiar, emprestar ou entregar a habilitação a um condutor que não é habilitado. Artigo 310. Aí, resumindo o que eu fiz: entregue devida da habilitação. A partir do momento que você pega o seu veículo, confia, entrega ou empresta o seu veículo, você já cai no 310. Entrega indevida da habilitação. É a mesma pena, detenção de 6 meses a 1 ano, mais a multa. A infração do artigo 310, galera, que é crime de trânsito, está lá no artigo 163, 164 e 166. Aqui é você confiar, que é o 63, no 64 é você empresta, e no 166 são as duas situações do 163 e 164. Tu vai emprestar e confiar a habilitação. Tu sai e deixa ali, vai, pode ir, eu confio. É infração gravíssima. E tem uma situação, galera, que eu acabei de dizer, que é a observação do... Dei o exemplo e vou dizer agora. Do artigo 310, crime de trânsito. Para se caracterizar como crime de trânsito do artigo 310, basta que o condutor confie, empreste ou entregue a direção da habilitação do seu veículo a um condutor não habilitado, cassado ou com direito de dirigir suspenso. Não vai ser só crime de trânsito, galera, se você confiar, emprestar ou entregar a habilitação. Ele também vai ter que ser não habilitado, cassado ou com o direito de dirigir suspenso. A partir do momento que eu empresto, já cometi um crime. Isso no 310. No 309, eu não tenho habilitação, pego o veículo e saio dirigindo. É bem fácil de se entender. Novamente, 309. Eu pego, eu pego o veículo sem habilitação e saio, com a irresponsabilidade de assumir o risco. Já no 310, eu sou habilitado, o meu amigo não é e eu empresto a habilitação para ele. Pronto, já consumou o crime de trânsito do artigo 310. E está lá no artigo, é combinado o crime de trânsito, no 310 com a infração do 63, o 64 e o 66. E no 309, crime do 309 mais o artigo 62, inciso 1 e inciso 2. É isso aí, galera. A diferença do 309 para o 310 é bem básico. Não tem muito o que achar difícil, não. É só nomenclatura diferente. Mas a banca ela gosta de trocar para poder confundir o aluno na hora da prova. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre os crimes de trânsito. Valeu!